O maior temor de Bolsonaro hoje não é a cadeia, veja só você, é ficar fora das redes sociais. Uma ausência completa das redes, sim, este é o maior medo de Jair Bolsonaro. Quem apurou isso foi o jornalista Rafael Moraes Moura, que publicou um texto na coluna da jornalista Malu Gaspar no Globo, em que explica a motivação deste temor de Jair Bolsonaro. Ele já dá como certa uma condenação que levará a uma pena de reclusão, cadeia. Mas ele acredita que o cenário de hoje, devido às dificuldades de saúde de Jair Bolsonaro, ele acha que pega uma prisão domiciliar, tal qual aconteceu com o Fernando Collor. Aparentemente ali dá um norte de como o Supremo pretende lidar com um ex-presidente preso. Então, Jair Bolsonaro preso em casa, queria ficar o quê? Tuitando, postando coisa no Insta, fazendo livezinha. O medo é que Xandão não deixe isso rolar. E a tendência é que não role mesmo não, viu? Por quê? Que sentido tem você colocar em alguém, uma pessoa, em prisão domiciliar, permitindo o acesso às redes sociais e que ele continue mobilizando sua audiência, seus seguidores, para interferir na pauta política do país? Porque negar a capacidade de Jair Bolsonaro mobilizar uma parcela da opinião pública é ignorar um fato da realidade. É óbvio que ele tem esse poder. E as redes sociais dele são instrumentos poderosos de alcance, inclusive pautando a imprensa tradicional. Quantas vezes a gente noticiou ou lemos notícias de coisas envolvendo a atuação política de Jair Bolsonaro a partir de um post no Twitter, de um post no Instagram, de um vídeo, de uma live, de um corte. Isso está na gênese do bolsonarismo. Inclusive quando ele era um candidato desprestigiado pelas elites políticas brasileiras lá no ano de 2018. As redes sociais foram importantes para a popularização do nome do projeto bolsonarista. Logo, neste momento de fragilidade, em que ele se encontra encantoado por conta das investigações e, claro, ele, como seu entorno, já dando certo uma condenação no Supremo Tribunal Federal, quando ele vê a possibilidade de ficar fora das redes sociais, considerando inclusive uma morte digital dele. Deixa eu pegar até os números aqui das redes dele para você ver a imponência do que são as redes de Jair Bolsonaro. No Twitter, ele tem 13,9 milhões, quase 14 milhões de seguidores. Lá no Instagram, 26,6 milhões de seguidores. Só para te dar um parâmetro de comparação, é muito superior aos números do Lula. Quando Jair Bolsonaro tem quase 14 milhões de seguidores no Twitter, o Lula tem 9,5 milhões. Enquanto Jair Bolsonaro tem 26,6 milhões de seguidores no Insta, o Lula tem 13,2 milhões. Quem levantou esses números é a coluna da jornalista Malu Gaspar. Mostra o tamanho da audiência que Jair Bolsonaro pode alcançar. É claro que a gente sabe que, normalmente, quem faz a atualização das redes de Jair Bolsonaro é o Carluxo. Carlos Bolsonaro é o responsável por isso. Ele poderia continuar com a prisão do pai, falando que essa atualização é feita pela equipe, tal qual o Lula, quando preso, também tinha equipe que fazia a atualização das redes sociais dele. Agora, Jair Bolsonaro, com seu perfil, teme muito uma ausência da voz dele no debate. Por quê? Porque ele quer conduzir o processo e permanecer relevante, politicamente falando. Sem as redes sociais de Jair Bolsonaro, ele mesmo se considera como, usando uma linguagem, adaptando de uma linguagem da política dos Estados Unidos, ele próprio se considera um pato manco. E, de forma inconteste, Jair Bolsonaro, sem suas redes, de fato, é alguém que tem uma debilidade de alcance. Por quê? Porque aquela audiência construída ali vai consumir outros conteúdos, vai olhar outra rapaziada. E ali pode entrar uma mensagem política que isole ainda mais Jair Bolsonaro. Mas, na boa, né, velho? Se isso realmente acontecer, e eu acho que no caso de condenação, que eu pessoalmente considero como certa, uma consequência normal, ele não ter acesso às redes sociais, olha, ele só está colhendo tudo aquilo que ele plantou. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o Por Aqui de Paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui.
Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros agora. Entra no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa, que trabalha aqui no YouTube brasileiro. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu suporte para continuar produzindo conteúdo, garantindo o salarinho da gente que trabalha aqui. Velho, precisamos de verdade de você. R$3 é muito pouco pro seu bolso e representa muito pra gente cá. Financie, apoie e dê possibilidade do jornalista brasileiro continuar trabalhando aqui no YouTube. Por favor, contamos com sua colaboração. E você, empresário inteligente, empresário esperto, empresária que quer ter a sua marca em contato, em diálogo com a rapaziada mais legal, mais cabeça certa da YouTubesfera, não vacile não. Mande um zap para André Rodrigues e financie, apoie, patrocine o jornalismo independente exercido aqui no Twitter, ó. Falando de Twitter de Bolsonaro, eu confundo. Aqui no YouTube. Por quê? Porque a sua marca precisa estar em diálogo com essas pessoas, estar em contato, criar um approach e, claro, nós precisamos do seu financiamento para continuar o trabalho por aqui. Por favor, mande o zap para André Rodrigues e bora fechar esse apoio, bora fechar este patrocínio. Maravilha? Bora voltar no tema de hoje, do vídeo, que é esse receio de Jair Bolsonaro de ser excluído das redes sociais, do ambiente digital, a partir de uma condenação e uma possível prisão, mesmo que em regime domiciliar, ele ficar fora das redes, o que ele consideraria uma morte digital. Veja você o que disse um aliado de Jair Bolsonaro. Eles estão muito críticos em relação a essas decisões de Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, o interlocutor de Bolsonaro: Moraes criou o exílio virtual. Vão tentar silenciar o Bolsonaro, matá-lo civilmente. É claro que esse comentário do interlocutor de Jair Bolsonaro, ele carrega nas tintas e maximiza um problema. Matar civilmente é uma expressão muito pesada para algo que, convenhamos, quem está preso não tem que estar postando em rede social. Simples assim. O cara está preso. Se não, vamos colocar na cadeia do Brasil todo, vamos legalizar o celular e botar o Wi-Fi bala para eles lá. Já que por que o Bolsonaro vai poder se os outros não podem? Em tese. Por quê? Porque se o celular entra lá e entra, se eles postam das cadeias brasileiras e postam, é uma falha da segurança pública dos estados. Por quê? Porque os estados são os responsáveis pelos presídios. A maior parte tem presídios federais também, que são considerados, inclusive, os de maior segurança. Nomes perigosos do crime organizado brasileiro estão nos presídios federais porque se considera um sistema mais bem blindado, melhor blindado no sistema penitenciário brasileiro, os presídios federais. Então, onde o crime toma conta e acontece de verdade são os presídios de administração estadual, de competência dos governadores. Se esses presos não podem ter rede social, por que Jair Bolsonaro teria? E outras figuras aí da política brasileira que estão cumprindo pena, Roberto Jefferson, Fernando Collor, também não estão tuitando por aí, postando fotinha, postando vídeo no Instagram, não. Logo, é bastante justo que Jair Bolsonaro permaneça, caso condenado, insisto, e eu acredito que será, caso condenado, que não tenha rede social. É coerente com a lógica de prisão. E quem não quer ser preso, de acordo com o próprio Bolsonaro, é só não cometer crime. É só não atentar contra a democracia, né, Bolsonaro? Só que agora não dá mais tempo, né? Você já fez tudo o que fez. Agora você está só colhendo os frutos da sua semeadura golpista. Então, assim, é só consequência. Se não quisesse estar passando por isso, era só ter perdido a eleição, entregado a faixa, como uma transição democrática normal. Você não quis essa transição democrática. E tudo leva a crer que a pena de Jair Bolsonaro vai ser longa. Ele vai ficar esse tempo todo fora das redes sociais e isso o corrói por dentro. Por quê? Porque perder relevância para Jair Bolsonaro é o seu maior temor. Ele sabe que a direita vai seguir sua vida, ele será esquecido e no fundo, esse é o maior temor de Jair Bolsonaro. Mas eu quero saber sua opinião. Você tinha visto essa notícia? Não tinha visto? Por favor, a matéria completa, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para que você clique e leia. Mas eu quero saber sua opinião. Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha
Diga-me o que você pensa. Chegou até aqui? Like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do clube de membros lá atrás, mas você também pode mandar o seu valeu, que essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, ou você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima segunda, uma excelente semana e eu termino com aquele clássico. É nóis.